O teu irmão, ele morreu. Pensa um cara intenso na sinceridade dele. O Pablo era intenso, um evangelista intenso. Um dia ele estava com a bronca grande demais. Pensa um cara com a bronca grande mesmo. Ele foi para o monte. A bronca dele era gigante. Aí ele foi para o monte orar. Ele está lá, ele pôs o coração dele, porque aquilo era uma questão de vida ou morte. Do lado dele tinha um irmãozinho orando também, no mesmo horário no monte. E ele ali agarrado com Deus para ver se um prestava atenção no outro. E o irmão: Senhor, tem misericórdia, Deus, me ajuda a pagar a conta de luz lá de casa. Eles vão cortar a luz, lá de casa. Era desse jeito, eu não estou brincando com vocês não. Ele com a bronca assim do tamanho do mundo, e o irmão aqui com a mesma intensidade tentando resolver a conta de luz dele. Deus, minha mulher vai ficar nervosa demais. Pode descobrir que eu não paguei a conta de novo, Deus. Que mulher fica brava quando descobre que você não pagou a conta de luz pela segunda vez, pelo amor de Deus. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Numa era bem remota você já passou por isso. Puxa para a memória que você sabe. O que é você chegar em casa e esqueceu de... rapaz. O caminhão tá lá para cortar, você sabe. Enfim. E aí ele aumentava a voz, o cara da luz também. Os dois estavam disputando quem que Deus ia prestar atenção. Ele não aguentou. Falei assim: companheiro, fala para mim, quanto que é a sua conta de luz? Eu gravou tanto. Ele falou assim: tá aqui, ó, tá pago, sua oração tá respondida. Agora me dá sossego para ver se Deus presta atenção em mim. Eu não estou conseguindo conversar com Deus aqui, porque Ele não sabe qual de nós dois Ele presta atenção. Então a sua oração está respondida. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Meu povo está sofrendo, não é por falta de entendimento. Meu povo está sofrendo por falta de conhecimento. A gente gasta a vida tentando entender a Deus, sendo que em pouquinho prazo a gente podia o quê? Conhecê-lo. Mas o problema é que Deus só pode ser conhecido na relação. E aí a gente quer entendê-lo na devoção. Então eu desenvolvo uma tecnologia de devoção para ver se Deus se convence de que eu estou começando a entender Ele, para ver se Ele finalmente me entende. Porque se eu provar para Deus que eu entendi, eu estou entregando exatamente o que Ele gosta, cantei as músicas aqui, porque a gente começa o culto como se a única parte do culto não convertida fosse Deus. Entendeu, irmão? Aí, primeiro que a gente começa para Deus vir. Se Ele veio convertido, somos nós, que chegamos antes, e Ele que vai se converter chegando depois. Aí nós vai chamando Deus para a nossa reunião. A gente não se encontra onde Ele está, Ele é que baixa onde a gente reúne. E Ele só baixa se gostar da música. Aí a gente vai cantando, a gente vai rezando, e se ninguém espantar Deus na congregação, Ele baixa, porque gostou da música, nós cantamos tudo que Ele ficou emocionado, e no final do culto Deus não aguenta. Ele está todo quebrantado, Ele está movido. Aí é só pedir que Ele pá! Amém, mano? Está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Sendo que Ele queria que a gente o encontrasse onde Ele já está, com a mesa preparada, para a gente conhecê-lo a partir do que Ele já nos deu, e não tentar entendê-lo a partir daquilo que a gente ainda nem sabe se tem. Então nós estamos tentando entender Deus a partir de uma carência, e Deus querendo levar a nós conhecimento a partir de uma revelação. Amém, amados? E aí, quanto mais individual for a devoção, maior é a certeza de que a bênção é minha mesmo.
Então, se no meio de uma reunião onde Deus já gostou do que ele ouviu e viu o esforço de todo mundo, mas ele deu uma olhada melhor assim para a oferta que eu fiz, aí, meu filho, sinto muito, sinto muito, a bênção é minha, posso até repartir com vocês, mas vocês se viram e vê se na próxima reunião vocês capricham e Deus te atende. Eu não estou exagerando, amados, e nem estou brincando, porque a gente foi levado a pensar que o esforço individual, a devoção, o sacrifício, a oferenda ia despertar a atenção dele. E foi isso que a gente não entendeu. E sabe por que a gente não entendeu? Porque a gente não sabia de um detalhe que não estava totalmente explícito em todo o conteúdo do Velho Testamento. É que Deus é Pai. E Ele só pode ser conhecido através da relação do Filho. E isso não estava claro. Porque até então a gente achava que Deus era só Deus. E um Deus que é só Deus vai responder à devoção dos seus devotos. E vai privilegiar aquele que a devoção for maior. O que a gente não sabia é que nunca funcionou numa cadeia de mérito. Nunca foi direito. Nunca foi privilégio. Sempre foi família. Por isso que o Velho Testamento é o conteúdo para o Novo Testamento, mas não produz toda a revelação, porque não estava explícito no Velho Testamento a natureza de Deus, o caráter de Deus revelado através do seu Espírito, que nos colocaria em comunhão com Ele e uns com os outros como uma família, e não como um rito. Amém, amados? Então haveria um senso de pertencimento. E aí a gente entenderia que as promessas de Deus não falam da expectativa do que eu vou receber. As promessas de Deus são a revelação do que já foi concedido, para que através das promessas nós nos tornemos co-participantes da natureza de Deus. De modo que quanto mais eu vou conhecendo a Deus, menos Ele quer responder aos meus pedidos, porque eu sou a resposta dos pedidos dele. Porque numa família onde os filhos são adultos, quanto mais eu vou me aproximando do coração do Pai, eu vou silenciando os meus pedidos, porque eu percebo que Ele está fazendo um pedido. Quem irá por mim? Quem vai em busca dos meus filhos, seus irmãos? Então tem certas coisas que nós estamos pedindo que Deus faça, sendo que Ele já fez, para que a gente tenha condição de fazer. Então, boa parte das nossas orações e pedidos, nós somos a resposta. Aí você está pedindo para Deus abençoar seus filhos, e Ele já abençoou, fazendo eles nascer na sua casa. Deus entregou os filhos dele para você. Então não perca tempo pedindo que Deus salve os seus filhos, porque agora você sabe que na verdade eles sempre foram filhos de quem? Dele. Então peça a Deus sabedoria e sensibilidade para saber como é que você vai cuidar dos filhos dele. E já que eles são filhos de Deus, a última coisa que você vai estar preocupado é com o futuro deles. Porque em vez de garantir a salvação deles, você vai garantir o ensinamento, a revelação de quem eles são filhos. Então você não vai enganar seus filhos fazendo eles pensar que eles são seus. Amém? Senão eles têm todo motivo para ficar ansiosos. Amém, irmãos? Você só tem que ensiná-los que eles são filhos de quem? De Deus, né? E que você conhece bem o pai deles o suficiente para eles ficarem em paz. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Amém?
Então a gente não traz nossos filhos para a igreja para apresentar eles para Deus, senão eles são nossos. Se eles são nossos, não tem salvação para eles, porque da carne não se aproveita. Então a gente traz os nossos filhos para a igreja, para ensiná-los que eles são filhos de Deus, e para que nesse ambiente de família eles possam cuidar dos negócios do pai dele.